E aí, com as bênçãos das falanges de Francisco, de Jesus, abençoado de conhecimentos, de troca de informações, de partilhas, prosseguindo, né, no estudo da obra do Vila Haga e pedindo a Deus que possamos entregar uma mensagem, uma informação forte, uma mensagem de esperança, sobretudo, energias, e que possamos aprender, né, mais do que tudo, aprender uns com os outros aqui, para que nessa questão que nós vamos tratar hoje possamos sair daqui um pouco melhores do que entramos, principalmente nós homens, não é? Então, que Deus nos abençoe nessa jornada de hoje. E isso, minhas amigas, nós homens, eu digo porque nós vamos falar do capítulo 5 da obra do Vila Haga, Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030, e o capítulo 5 fala de igualdade de gênero. É um assunto muito interessante, sobre o qual a doutrina espírita trata bastante, em profundidade, e o Vila Haga amplia. Então, a igualdade de gênero é o objetivo número 5, o objetivo de desenvolvimento sustentável número 5 da Agenda 2030, que tem por meta, não é, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Algo importante e urgente, né, meninas? Por isso que eu digo, hoje, o encontro é muito importante, porque pena que só eu, do gênero masculino, estou aqui. Era para estar todo mundo aqui para a gente aprender com vocês, porque nós homens temos muito o que aprender, muito o que nos corrigir no que diz respeito a essa questão de gênero. Muito. Temos um dever de casa grandioso, que vem se arrastando já há várias existências, não é? Mas antes disso, não é? Temos aniversariantes aí no mês de julho. Temos aniversariantes. A Estelinha que está aí, receba o nosso beijo, nosso abraço apertado. A Estela, que virou a folhinha do calendário esse mês de julho. A Fábio, tomara que a Fábio chegue aí. Ela, um abração apertado em você. Ao coração. Saúde, força aí. Continue sempre com esse sorrisão aí, né? Sempre nos ajudando nessa jornada. A Fábio está aí ainda. A Ana Paula, que é a nossa amiga portuguesa, que às vezes está por aqui, mas hoje não está também. E uma pessoa, olha aí, ó quem chegou. Chegou na hora H, hein, Fábio? A Fábio chegou sabendo já. Chamado. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Chegou na hora H, hein? Poxa, chegou na hora de receber o nosso beijo, nosso abraço, porque a Fábio está de aniversário nesse mês de julho, né, Fábio? Não. Não? Setembro, gente, não adianta, não. Não brinca com o rei. Olha, eu falei que os homens têm que largar essa bola e deixar para as mulheres, só dão furada. Sou virginiana, raiz. Ai, tá bom, então tá. Então é abraçado agora com antecedência, vai ser o feliz aniversário com a maior antecedência da história. Abraço sempre é bom, não preocupa não. E uma pessoa especial, né? Estou longe de casa aqui, estou voltando de bicicleta, daqui mais uns dias chego lá para abraçar a minha Carol, né? Carolzinha amada, dia 23, está fazendo alguns aninhos aí, né? Um aninho a mais. 4,6. 4,6? Está jovem. Está jovem. Deixa eu contar para vocês que quando a gente estava ainda em Porto Alegre, eu quase apanhei de uma senhora no Zafari, porque eu estava andando com a Carol fazendo compras e estava abraçado com ela e tal, e a senhora disse, vem cá, o senhor aí, ela pensou isso, tenho certeza, o senhor aí, um senhor de idade assim, andando para lá e para cá com uma menininha aí, abraçado, não, era a Carol, era minha esposa. Quase apanhei de guarda-chuva.
Carolzinha, beijos, amado. Daqui a pouquinho eu estou por aí, tá? Estou aqui em viagem ainda, viagem de peregrinação para dentro e para fora aqui. Já estou pertinho, já estou na Espanha aqui, pertinho de chegar em Portugal. Então é isso, gente. Os aniversariantes do dia, a Fábio abraçada com uma larga antecedência. Vamos começar então aqui, né? Antes de começar, turma, um recado do Vila Haga, tá? O Vila Haga é sensacional, e pelo WhatsApp ele vai mandando mensagens que a maioria delas eu desconhecia, então ele vai nos alimentando e eu vou repassando aqui para vocês. O Vila Haga mandou uma referência sobre o relatório que saiu da ONU sobre as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um relatório que dá o status da coisa, como é que está essa Agenda 2030. Foi agora em junho, tá? E o secretário da ONU, Antônio Guterres, trouxe algumas notícias preocupantes para nós. Ele disse que apenas 17% de todos os objetivos apresentaram algum avanço significativo. E 35% desses objetivos estão ou estagnados ou em processo de retrocesso, ou seja, estão voltando, estão regredindo. Enquanto o progresso é moderado ou marginal, é incremental em quase metade. Não, estamos juntos, Fábio. Vamos mostrar que a coisa tem jeito. Eu também não gostei dessa notícia aqui, mas vamos lá. E assim, 35% dos objetivos estão estagnados. E, assim, o que ele alega, né? Os impactos persistentes da pandemia, a escalada de conflitos em vários lugares do planeta, por exemplo, aqui do lado, na Ucrânia, as tensões geopolíticas, puxa vida, que Deus e a espiritualidade ajude a acalmar os ânimos em várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né, onde tivemos um fato lamentável, o aumento das desigualdades, deficiências sistêmicas, as injustiças da economia global no sistema financeiro, a biodiversidade que segue sofrendo, a crise climática, enfim. O relatório, destacou o secretário da ONU, ele enfatiza a necessidade urgente de uma cooperação internacional muito mais forte, mais eficaz, para agilizar essa Agenda 2030. Então, o recado está dado, a parcial não é das melhores, mas nós temos que correr atrás. Temos que correr atrás. Ano que vem tem uma COP, aquela Conferência do Clima, aí em Belém do Pará, no Brasil, na Amazônia, em plena Amazônia, vamos ter uma COP. Depois de ter uma série de COPs em países, vamos combinar aqui entre nós, né, em países altamente complicados em relação à emissão de gases de efeito estufa, né? Emirados Árabes, que mais? O próximo desse ano vai ser no Azerbaijão, que é um grande produtor de gás natural e petróleo, e por aí vai, não é? Então, nós também tem boas notícias, tá? Sempre tem. A gente precisa agarrarmos nelas. E a divulgação do Plano Clima. O que é o Plano Clima? É um plano lançado pelo governo brasileiro dentro do contexto do Acordo de Paris, aquele acordo famoso de Paris, que está rolando, tá? Inclusive, nós vamos colocar no grupo do WhatsApp o link, se é que eu já não coloquei, mas eu coloco de novo, o link para a participação de todos nós nesse plano, né? Todos nós podemos participar. Tem 2 pilares, tá, gente? Tem uma estratégia nacional de mitigação, ou seja, reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, e uma estratégia nacional de adaptação. A Carol já ouviu essas 2 palavras aí em Guimarães, né? Mitigação e adaptação. Adaptação é reduzir a vulnerabilidade de cidades e ambientes naturais às mudanças climáticas. Vocês sabiam, se não sabem, a gente está trazendo aqui agora, que mais da metade dos municípios brasileiros, são 5.400 e poucos, tem um índice alto de vulnerabilidade aos eventos climáticos extremos. E os governos, prefeituras, governos estaduais, na verdade, não se preocupam em ter planos de contingência, em ter planos de prevenção e de pós-venção. Eles não se preocupam.
é preciso tragédia acima de tragédia para que comece a acontecer alguma coisa. Qual é o objetivo maior do Plano Clima, tá? Olha o desafio, que eu não sei se é suficiente, né? Mas vamos lá. É zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa no Brasil. A Índia, por exemplo, a Índia tem uma meta ainda mais frouxa, digamos assim. A Índia que é um dos grandes poluidores do mundo. O governo indiano tem um plano mais ou menos parecido, mas a meta lá é zerar isso até 2070. Ou seja, é muito tempo. São dois grandes países do mundo e que precisam dar exemplo em termos de metas, né? Qual é o cronograma, minhas amigas? Primeiro, envio de propostas, e todos nós podemos fazer propostas, pessoas físicas podem fazer propostas, e nós temos até o dia 5 de agosto para fazer isso. E depois, durante o mês de agosto, vai haver uma devolutiva dessas propostas mais votadas, que nós podemos votar nesse site, em propostas que já estão lá. Depois vai ter uma consulta pública sobre essa estratégia nacional, e no final um texto de fechamento para levar adiante isso, passar pelas instâncias que tem que passar, né? Congresso, enfim, aprovação do governo federal. E aí, gente, olha só, tem uma questão aqui, né? Um dos pilares é a mitigação, redução dos efeitos de gases de efeito estufa, redução da emissão dos gases. Só que assim, né, o Brasil é um país do agronegócio, tem uma mosquitama aqui, e é o país do petróleo, da exploração do petróleo. Ou seja, o Brasil, o governo atual, inclusive, quer e muito explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, por exemplo, e na região, uma região absolutamente delicada para o ecossistema. E nós temos a influência do agronegócio no Brasil, que é fortíssima. Tivemos aí recentemente o exemplo da carne, que teria um imposto mais alto na cesta básica brasileira, mas por pressão da bancada do agronegócio, o imposto não vai sofrer um grande aumento. Ou seja, o agronegócio segue fazendo mais do mesmo, não é? E nesse sentido, deixa eu contar rapidinho para vocês que eu estava acampado numa cidadezinha aqui na Espanha, nesse meu caminho que eu estou fazendo, e tive a oportunidade de conversar com um casal de dinamarqueses sobre tudo que a gente fala aqui, tá? E aí eu comentei com eles que eu tinha ouvido falar uma notícia de que na Dinamarca o governo vai taxar mais fortemente a indústria da pecuária. E aí eu perguntei para eles o que eles achavam disso, não é? Não vai ter efeito nenhum. Eu já desconfiava disso. Porque, por exemplo, na Dinamarca, o setor da pecuária já é muito rico. Então, eles vão pagar o imposto que tiver que pagar para continuar girando a roda da economia. Não vai mudar. Não vai mudar. Eu acho que aqui no Brasil também, se aumentasse muito o imposto da carne, não ia mudar muita coisa. Na verdade, quem ia pagar seria o público, o povo que ainda consome carne. Então, são medidas, não é? Medidas que, não sei, não tem um efeito prático muito poderoso. E assim, segundo o Plano Clima, segundo o governo do Brasil agora, as emissões no Brasil, tá? Primeiro, liderando, é o desmatamento, que ocorre por conta da agropecuária. Depois, a emissão dos nossos amados irmãos animais, que é o famoso pum dos animais e o arrotinho dos animais, que produz muito, muito gás. E, por último, a queima de combustíveis fósseis em toda a cadeia de transporte. Diga aí, Fabinha. Só um comentário rapidinho, Roberto, que você estava falando sobre a questão do agronegócio. Óbvio que a gente valoriza tudo que se produz, né, em termos de alimento e tudo, mas eu falo porque às vezes a gente conversa aqui em casa, o meu marido é da Receita Federal, né, e a gente fala sobre isso, ele falando que as pessoas têm uma visão equivocada sobre o retorno do agronegócio para o país, os benefícios que isso traz, porque o benefício maior é para os empresários do agronegócio, que ficam cada vez mais ricos, mas eles empregam muito pouco, né?
tem muitos benefícios, usam muitos recursos, e quase tudo que se produz vai para fora. Então, as pessoas têm um nível de desinformação é muito grande. Um dia eu ouvi umas pessoas comentando na rua, assim, né, essa questão política acirrada, as pessoas acreditam que o agronegócio sustenta o Brasil em termos de alimentação e tal. Então, as pessoas desconhecem as características do negócio. Então, vende-se, a gente estava até brincando, né, que partiu, inclusive, do próprio veículo, porque todo mundo, quem assiste a Globo, sabe que tem lá o Agro é Pop, né? Que ninguém assinou inicialmente, aí eu estou falando como publicitária, foi uma jogada de mestre que lançaram para a população, porque ninguém assinou isso inicialmente, né? Colocou lá o Agro é Pop, e a partir disso foram se lançando outros tipos de campanha em cima do agro. Aí tem produtoras de carro, né, caminhonetes, que usam esse contexto do agro. Teve uma época de uma propaganda, inclusive, é o seguinte, para aquele setor que carrega o Brasil nas costas. Eu lembro, inclusive, dessa mensagem. E isso vai povoando o coletivo, e as pessoas, de fato, não sabem as características do negócio. E se você for conversar com a maior parte das pessoas, as pessoas vão brigar, porque elas acreditam que o agro, ele traz uma riqueza enorme para o Brasil. Então, você tem números muito expressivos em termos de exportação, mas é um setor que emprega muito pouco, e quando emprega, a gente ainda tem as notícias, né? Direto, o Ministério do Trabalho vendo pessoas sendo retiradas de locais análogo à escravidão. Então, assim, é uma área muito complicada, onde a maior parte da população desconhece muito a característica essencial do negócio e para onde realmente vão as riquezas, né? Perfeito, Fábio. É isso aí mesmo. Essa questão do trabalho é gravíssima aqui também na Europa, em Portugal, Espanha, França, Alemanha também, onde tem contratação de africanos, de indianos, de nepaleses, em condições subhumanas. Subhumanas. É um negócio absurdo. Fala aí, Carol. Fala, aniversariante. Eu não sei se essa estatística acompanha o Brasil, mas eu acabei pegando essa estatística aqui para a Europa, que é o terreno onde a gente está trabalhando e lutando mais presencialmente, né? Que 70% da produção de grãos no mundo hoje é destinada para ração animal, né? E creio que no Brasil deve ser muito parecido, né? Porque o Brasil é um grande produtor de soja, né? Então, a gente acha, né, que o agro produz alimento para o Brasil, né? Lê do engano. Está dizendo. E assim, quem sustenta mesmo, quem coloca alimento na nossa mesa são os pequenos produtores, né? Até onde eu sei. Eu ganhei, porque eles sabem que eu tomo, né? E me deram de presente um trabalho que eu fiz para eles. Me deram 12 litros. E eu tô só eu e o Benício aqui em casa, o Beto tá viajando. Logo eu pensei assim, vou dar esse leite para alguém, porque vai acabar estragando aqui. E ofereci lá na minha aula, no meu curso, né? Essa é a minha colega que senta do meu lado. Tu quer leite, assim, assim? E ela tem me perguntado muito sobre alimentação e vegetarianismo, né? Ela disse assim, mas sabe o que é, Carol? Eu fico com medo, porque o meu menino é homem, né? Meu filho é homem, eu fico com medo de dar soja. E assim, como assim, Alessandra? Ela assim, sim, a gente via na televisão, na propaganda, que se tu desse leite de soja para os meninos, eles iam ficar afeminados. Assim. É verdade. Daí eu disse para ela assim, olha, eu me trato com uma nutricionista, né, e tento estudar um pouquinho, mas eu creio que a garrafinha de água do plástico tenha mais hormônio do que a soja, então acho que tá tudo tranquilo, tá seguro. Aí ela veio buscar o leite aqui, bem feliz. Maravilha.
Se isso fosse fator de efeminização, meu Deus, eu já era para estar absolutamente transformado em mulher. Não que fosse uma coisa ruim, óbvio que não. Mas eu teria que estar sofrendo os efeitos da soja. Fala aí, Cristiano. Abaixo a castração química, leite de soja, né, ou soja para estuprador, resolveu o problema. É verdade. Meu Deus do céu, dieta à base de leite de soja para os estupradores. Não, vou te contar uma coisa, são mitos, né? É como a Fábio falou, são mantras que ficam recitando para a gente, desde que a gente se dá por gente, e a gente acredita, a gente compra e acredita. E é isso. Muito bem, meninas, é isso aí. E aí segue o Vila-Haga, né? Ele começa trazendo a questão 202 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte: quando errante, prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Aí, resposta da espiritualidade: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos se encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais. E, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E digo mais, né? Teria limitações imensas em termos evolutivas, não encarnando como mulher. Pena que o véu do esquecimento me faz esquecer, né? Todas as encarnações femininas que eu tive, porque senão a gente teria uma ideia, né? Teria uma ideia de como se portar. Eu acho que o véu poderia erguer um bocadinho assim para a gente... Mas, enfim, Deus sabe o que faz, não é? Com as leis universais. Então, vamos adiante. Aí, o Vila-Haga aí começa o Vila-Haga com aquilo que eu gosto muito nele, que é trazer informações, não é? Fazer as conexões. Sobre esse tema, ele fala no livro. Tratando desse tema, a psicóloga Ellen Rambach, que é uma PhD em psicologia, realizou pesquisas com pessoas em estado de regressão hipnótica a vidas passadas, que relataram experiências vividas várias vezes no sexo oposto ao da vida atual. Quando foram questionadas sobre a eleição do sexo para esta existência, 24% responderam que a escolha não tinha importância. 28%, olha isso aqui, 28% responderam que escolheram ser homens, pois era o grupo dominante e, com isso, poderiam atingir melhor os seus objetivos. Aqui já tem uma pitada de desigualdade de gênero na escolha, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. E 48% comentaram que escolheram ser mulheres, pois queriam ter filhos e que era mais fácil aprender e expressar o amor. Essa seta aqui é justamente para destacar isso, não é? Eu achei interessante, quase um terço preferiram ser homens porque os homens podem alcançar melhor os seus objetivos. Se esse entendimento é certo, e é, infelizmente, né, em muitos setores da vida hoje, significa que existe, de fato, cristalina, essa desigualdade de condições. Mulheres têm dificuldades maiores em atingir os seus objetivos, não é? Evolutivos. Nesse sentido, o Vila-Haga, então, nos diz que, portanto, não deveria existir nenhum tipo de discriminação de gênero. Se hoje discriminamos ou abusamos de alguma configuração de gênero ou de sexo, no futuro é provável que reencarnemos na mesma condição para vivenciarmos as consequências dos nossos atos em ambiente discriminatório e violento que promovemos em existências anteriores. E aqui um negócio importante, né? Gente, eu estou falando sobre um assunto que vocês é que dominam. Então, vocês me cortem e me coloquem nos trilhos, tá? Aqui entra um ponto muito importante, né? A atenção para a não dogmatização do karma. Uma mulher que está sofrendo hoje por conta de abusos, foi o abusador de outros tempos e merece sofrer agora. Não, não é isso. Não é isso. Nós temos que lutar com todas as nossas forças contra todo e qualquer tipo de opressão.
As leis do karma não são com a gente, é com o universo, é com Deus. A nossa parte aqui é acolher os oprimidos e criar condições sociais de que o tal mundo de regeneração aconteça, né? Sem opressões, sem desigualdades. Que eu tenho assistido algumas palestras, ainda poucas, né, e tentado ler um pouco sobre o Jesus histórico, né, que para mim foi algo assim, extremamente que me causou até um certo espanto, né, porque tem muita coisa que os historiadores, os arqueólogos e o pessoal que realmente, né, tentou ir a fundo na história de Jesus, já mostrou que não é muito bem o que a Bíblia nos traz em alguns sentidos, né? E que, na verdade, uma das palestras que eu assisti fala sobre as crianças, que eram, naquela época, consideradas como algo à parte, né? Ou seja, não tinham importância, as próprias mulheres, né, e todos os oprimidos, e que ele, desde então, ele lutou muito pela justiça social e pela igualdade, de uma forma, assim, muito além do que a gente vê na Bíblia, né? Então, assim, eu achei, o que você colocou aí, né, eu acho que traz bem isso, né, assim, na verdade, a gente tem uma imagem da Bíblia que é muito bacana, mas tem muita coisa além e que a gente sequer conhece, né, assim, é muito interessante quando a gente lê e ouve essas pessoas, né, que estudam e que fizeram essas pesquisas, falando sobre o Jesus histórico, né, que tem algumas situações bem diversas do que a gente vê na Bíblia. Eu achei muito interessante, é só para comentar isso. Minha querida Andréia, uma pergunta. Os evangelhos foram escritos por quem? Ah, com certeza. Com certeza. E mais, né? Quantas traduções no meio do caminho que se perdeu nas traduções propriamente ditas, né? Complicado, gente. Eu estava conversando, né, Natila? A Natila mandou algumas mensagens, como sempre, né? Valiosíssimas. E falando de um texto que eu não li ainda, viu, Natila? Daquele irmão nosso da Fergs, que fez um texto e fala muito sobre credulidade, né? Eu não li ainda. Mas eu acho que faz sentido, talvez, com o que ele tenha falado, que eu não sei ainda. É preciso questionar, é preciso ter um caráter filosófico mesmo, sermos filósofos no sentido de fazer questionamentos profundos, tranquilos, serenos, sobre tudo que a gente cresceu ouvindo falar, não é? Podem, possivelmente, ser muito diferentes ou bem diferentes daquilo que a gente conhece, não é? E a própria Bíblia é uma fonte de bastante controvérsia, né? Se a gente pegar o Velho Testamento, eu até agora não estou lendo porque eu não vou carregar uma Bíblia que pesa 1,5 kg na bicicleta, né? Eu já estou poupando o peso na bicicleta. Mas eu estou lendo a Bíblia, dando uma olhada com um pouquinho mais de profundidade, estou ainda nos livros que teriam sido escritos por Moisés, né? E assim, a série de contradições dentro de um mesmo livro é enorme, enorme. Um momento é um Deus vingativo, ciumento, no outro um Deus absolutamente sábio, enfim, tem muita coisa a ser tratada. Eu estava ouvindo agora, poxa, eu vou lembrando, né, porque assim, enquanto eu vou pedalando entre uma cidade e outra, eu fico ouvindo alguma coisa, e ouvi brevemente a história de Spinoza. Baruch Spinoza é um filósofo holandês de origem portuguesa, que foi expulso da sinagoga na Holanda porque era um questionador. Ele fez isso, ele estudou a Bíblia e apontou uma série de contradições e levou isso para dentro da sinagoga, adivinha? Tomou um laço, literalmente, tomou um laço, foi expulso, teve que pedir, implorar para retornar, enfim. Ou seja, temos que questionar, temos que estudar, temos que não comprar os mantras que nos recitam, né, há tanto tempo, assim, tão facilmente. É por isso que Kardec, né, nós sabemos,
A nossa fé tem que ser raciocinada, não é? Isso é muito importante, sim. Quando a gente é mais jovem, estando na doutrina e qualquer outro setor, nós não nos damos conta disso. A gente ouve, escuta e vive aquilo. Mas à medida que a gente vai evoluindo, e a nossa sensibilidade também, ela vem junto, né? Nós vamos, sim, já começamos a intervir com a nossa consciência. Mas eu não sei, será mesmo? Eu estou achando muito difícil, assim, então, acho que não é bem assim. Isso aqui é um dever nosso, né? Porque jamais, aí entra a credulidade. Tudo que me diz, eu digo, aceito, não é por aí. Né? E é onde esse que eu te mandei, José Nascimento, fala também sobre essa de endeusar os médiuns, está entendendo? Uma série de coisas que nós sabemos que não é certo, não é? Então, para a gente chegar ao denominador comum, à razão real, a gente tem que estudar, sim, as bases, não é? Vir lá de baixo e vem vindo para a gente entender a coisa, né? Agora, realmente, como a Carol falou, não é? E a gente sabe, como a Bíblia, a gente sabe as intervenções humanas, não é? Não existe na humanidade um ser dotado que saiba realmente a verdade. Não existiu nunca até agora, não é? E não é por má fé, muitas vezes é uma teoria que ele acha que acerta e coloca lá, né? Não tem nenhuma má fé com aquilo, né? Então, é em tudo na vida, né? É na religião, é na nossa vida social, entra tudo isso junto aí, programas, leituras, trabalhos que trazem, e a gente acha que vai ser uma grande coisa, chega ali não é nada daquilo, não é? É isso aí, a minha opinião também sobre isso aí, que eu acho muito importante, esses dados, né, que tu estás falando, tanto a Carol, que é isso aí. Perfeito, Natila, é isso aí. E Kardec nos ensina, né, a fazer isso, a estudar, analisa, critica, Sim. ele mesmo nos ensina a fazer Sim, isso. sim. O movimento espírita, parte dele, Sim. não está atento para isso. Eu vou colocar, viu, Natila e turma, no grupo depois, o link desse texto que a Natila me mandou, do José Nascimento, né? O Antônio, ele Antônio. foi presidente da Federação Espírita aqui de Porto Alegre. Legal. Inclusive, eu ia colocar no grupo, mas eu passei primeiro para ti, não é? Porque eu acho que é muito bom nós lermos, sim, justamente pela fase, né, mundial que nós estamos, de ideologias e tudo, né? É muito importante isso aí, eu achei, né? Agora, se os irmãos vão achar, lógico, né? Cada um tem as suas ideias, não é? E o seu jeito peculiar e evolutivo, isso é encantador, né? Cada um é do jeito que é e pronto, a gente tem que abraçar e tocar o barco, não precisa seguir se não quer, né? Mas abraçar, sim, o ser, né? Com aquele amor, porque nós ainda somos realmente espíritos não adiantados, não adianta de churumingar, né? Exato. Exatamente. Exatamente. Não adianta. Então, minhas amigas, o Vila-Haga fala de machismo e patriarcalismo, não é? Que nós vivemos numa sociedade considerada machista, a qual apresenta inúmeros problemas, como a desigualdade de direitos entre homem e mulher, a violência contra as mulheres, assédio sexual, assédio moral, que não está aqui, mas a gente pode acrescentar, estupros, diferenças salariais, educacionais, entre muitos outros. A violência e a discriminação contra as mulheres tem raízes, sim, no machismo e na crença na superioridade do homem diante da mulher. Só que assim, né, nós temos
enviados aí do alto que nos ensinam o contrário ao longo de toda a história da humanidade. Um deles, que eu resolvi, não trouxe mais de um, porque senão a gente vai ficar falando horas aí, né? Um deles foi há mais ou menos 2.500 anos, uma mente privilegiada que pensava bem diferente disso. Quem é? Pitágoras. Pitágoras é famoso por ter criado a academia, né? Imagina estudar na academia de Pitágoras. E dentre os discípulos de Pitágoras, além de pupilos, havia pupilas, mulheres, moças, o que é maravilhoso de constatar, pela dificuldade milenar encontrada pelas mulheres para obter espaço, o espaço que de direito e por mérito pertence a elas na sociedade de todos os tempos, inclusive na Grécia de 2.500 anos atrás, onde as mulheres não tinham voz, mas na academia de Pitágoras, portas abertas. Imagina. E ao longo de toda a história, não é? Ao longo de toda a história tem exemplos valorosos nesse sentido. E aí, gente, o Vila-Haga traz alguns números, né? Sempre alguns números para embasar aqui a nossa visão, compreensão do problema. Um deles, olha isso, por isso que é legal estudar essa obra dele. Quanta coisa, a maioria aqui, a imensa maioria, eu desconhecia, e acredito que muitos desconhecem. 66% dos analfabetos no mundo são mulheres, segundo a Organização Internacional do Trabalho, números de 4 anos atrás. É muita gente. Se a gente pegar um exemplo aqui, rapidinho, pegar o Afeganistão, que está sob o poder, sob o regime talibã, que mulher é para ficar em casa e nada mais, não é? Não tem que estar na escola, não tem que estar na universidade. A gente entende o porquê disso, não é? E outros países por aí também. Diferença salarial. Segundo o Fórum Econômico Mundial de 2020, a diferença é mais ou menos de 20% a 45%. As mulheres ganham a menos do que os homens. Para fazer tarefas iguais, e muitas vezes executar as tarefas com uma qualidade maior do que a dos homens. Ou seja, é um absoluto desequilíbrio na balança da folha de pagamentos mundo afora. A gente percebe isso em várias partes do mundo, mas também vamos reforçar aqui a esperança para a gente ficar firme na nossa trajetória. Muitos países estão equilibrando esse jogo, equilibrando rapidamente. Eu lembro aqui, pena que os números, né? Eu acabo não tendo tempo de trazer os números, mas de cabeça, alguns países na Escandinávia já têm uma relação muito parecida, muito parecida, salarial entre homens e mulheres, ou seja, tem iniciativas aí pelo mundo nesse sentido para corrigir, não é? Para pagar esse débito kármico de RH, onde mulher ganha menos que homem, sendo que tem as mesmas ou muitas vezes até mais condições do que os homens, não é? E aqui, gente, olha só, tem um ranking da desigualdade, do mesmo Fórum Econômico Mundial. O Brasil ocupa, entre 153 países, a posição de número 92 no ranking da desigualdade. Nesse ritmo que a gente está indo hoje, de tentar arrumar a casa em termos de desigualdade, nós levaremos mais ou menos um século para fazer com que os níveis sejam equacionados entre homens e mulheres. É muita desigualdade. E o que é esse ranking da desigualdade, tá? Ele mede acesso à educação, saúde, política, onde a mulher tem uma participação muito pequena, infelizmente, e na renda. Então, é um ranking bem abrangente, que explica muito bem o porquê dessa desigualdade de gênero no planeta hoje. E mais um número, conforme o Unicef da ONU, 132 milhões de meninas fora da escola no mundo. Conta de quê? De pobreza, casamentos precoces, muitos países ainda aferrados à tradição dos casamentos arranjados, onde, enfim, entrega-se uma criança, 12 anos, 13, 14, para casar muito cedo, violência e carência estrutural das escolas,
uma desatenção para as questões religiosas, o respeito ao credo de cada grupo étnico, e por aí vai. E assim, né, esse número do Unicef, e aí falo eu, tá, correndo o risco de estar errado, que é muito grande sempre, né, o risco de estar enganado, mas assim, eu acredito que sequer mandem as informações, as estatísticas para a ONU com essas desigualdades, com essas questões. Então, infelizmente, eu sou levado a crer que esse número possa ser maior por absoluta falta de dados de muitos países mundo afora. Vocês sabem quem é o líder mundial no ranking da desigualdade, ou seja, onde a desigualdade é muito baixa? Islândia, aquele país lá, europeu, no meio do Oceano Atlântico, frio, gelado, cheio de vulcões. A Islândia é um dos mais igualitários. E mesmo assim, vejam só quando uma cultura da igualdade está estabelecida num povo, como as coisas acontecem, não é? Mesmo assim, em 2023, houve uma manifestação, tá aí a foto, tá? Essa multidão de mulheres aqui tomou a praça da capital da Islândia, Reykjavik, para manifestar o quê? Eles queriam pagamentos igualitários de salários, ou seja, já é o líder do ranking e elas querem mais, elas querem uma igualdade qualificada em termos de valorização no trabalho. E quem se juntou nessa manifestação à época, não sei se vocês vão se lembrar, talvez algumas lembrem, quem puxou esse barco e se juntou lá na manifestação foi a primeira-ministra, uma mulher, primeira-ministra da Islândia, também embarcando na luta. Vejam quando existe uma consciência coletiva, por isso que quando a gente fala aqui muito sobre massa crítica, né? Quanto mais aumentar a massa crítica de pessoas que estão despertando, mais as coisas tendem a acontecer e com uma velocidadezinha um pouquinho maior. Exatamente. Vai ganhando velocidade. Né? É verdade. Fantástico isso, fantástico. Num país que já está bem posicionado, a preocupação ainda é muito forte. Quem quiser o link, tá, dessa reportagem, quem quiser não, eu vou colocar depois no... Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Link Islândia. Eu coloco lá para vocês terem... Foi uma greve por igualdade, tá? Foi uma greve. Foi um negócio fantástico, fantástico. E aí o Villarraga levanta a bandeira, né? Mais educação para as meninas. Com mais educação para as meninas, vocês devem estar se perguntando, né? Onde é que nós vamos chegar aqui na questão ambiental? Foi o que eu pensei. Nós vamos chegar lá e aí eu quero ouvir vocês. Bom, mais educação para as meninas. O que isso provoca? Quais são os efeitos positivos? Menor probabilidade de casamentos precoces, porque tem mais informação, mais educação, mais instrução, não é? Mais percepção de tudo que o mundo pode oferecer para que ela cresça, e ela crescendo, ela ajudar os outros a crescer. Isso. Um efeito em cadeia, né? Maiores chances de uma vida saudável e produtiva, naturalmente. Maior renda, mais educação, maior renda. Assim é que deveria ser, né? Diz a lógica que deveria ser assim. Menor mortalidade infantil e materna, naturalmente. Mais educação, mais conhecimento, mais saúde, menor mortalidade dos filhos e das mães. E melhores condições de se fazerem ouvidas em todos os meios da sociedade, inclusive no meio político, né? Onde a gente precisa tanto do apoio e da presença de vocês, mulheres. Aliás, não é uma necessidade urgente, absolutamente urgente. E a gente tem exemplos aí pelo mundo de lideranças femininas que, olha, o meu lado, eu sou atrasado. Eu sou atrasado, eu sei disso. Daqui eu vou para um umbral, para uma longa temporada. Porque dá uma inveja. Quem não é? Pois é. Atrasado, vai, não. Dá uma inveja, viu, Natila, de países que têm uma liderança feminina que faz a diferença, sabe? Aí a Nova Zelândia, por exemplo, ai, puxa vida, esqueci o nome dela, Jesus. Quem tiver
aí fala. Teve uma primeira-ministra na Nova Zelândia, Isso. puxa, que dava gosto de ver a mulher governando em meio à pandemia, as questões sociais. Ela mudou, assim, a Nova Zelândia, fez dar um salto tremendo. Eu, desgraçadamente, não me lembro o nome dela. Enfim, a Carolzinha está olhando para baixo ali, eu acho que ela está pesquisando, né? Não? Deixa eu perguntar para o Google aqui. Ex-primeira ministra de Nova Zelândia. Estou tomando nota, não estou no celular. Jacinda Ardern. Jacinda Ardern. Um exemplo maravilhoso, dá uma inveja mesmo de ter lideranças femininas políticas assim, aqui também no Brasil, aí no Brasil, né? Que mais? Mais educação para as meninas, impactos demográficos e nos recursos necessários para atendimento à população. Isso começa a ficar otimizado. Começa a entrar no equilíbrio, a demografia entra em equilíbrio e o dispêndio de recursos para alimentar, para movimentar, para servir a uma população que, ao invés de crescer desmesuradamente, entra num certo equilíbrio, é menor. E aí é que entra o ponto, tá? Aí entra a ponte do Villarraga para a questão ambiental. E aí entra com uma série de questões espíritas também, que, olha, eu tenho que pensar, eu estou pensando até hoje. Segundo o Villarraga, tá? Segundo pesquisa de uma ONG chamada Drawdown, a educação de todas as meninas é a sexta solução de maior impacto na redução de emissão dos gases de efeito estufa. Sexto. Por quê? Por fazer reduzir a taxa de natalidade. Pesquisa dessa ONG, tá? Os pesquisadores dessa ONG estimam que quase 60 gigatons, gigatons de emissões de gás carbônico na atmosfera poderiam ser evitados, pois o impacto ambiental seria menor devido a um crescimento menor da população mundial. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. E nunca tinha imaginado que essa questão pudesse ser a sexta maior ferramenta de ajuste, sabe, ambiental, de equilíbrio da emissão dos gases. E aí a gente pergunta, né, por isso que eu digo a questão espírita, né, nós sabemos pelos estudos das obras do Chico, principalmente, que tem uma fila danada de gente para reencarnar. E aí, como é que a gente fecha essa conta? Né? Uma população crescendo menos para equilibrar o meio ambiente, para que não tenha casamento precoce, mais saúde, mais renda, menor mortalidade, cresce menos a população, mas, por outro lado, quem precisa reencarnar talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade. Entenderam? É uma reflexão que essa parte do livro me trouxe, e eu ainda estou refletindo, sem ter um posicionamento, sabe? Eu estou estudando o tema. Essa conta não fecha, né? Não é sustentável para o planeta que a gente tem. Isso aí é complexo. Eu lembro uma vez, não sei se eu vou conseguir me expressar bem, perguntando ao Chico, né, como é que numa época de tanta jovens, meninas, né, engravidando, essa coisa toda, né, e eu lembro que a resposta mais ou menos foi essa. Sim, diz ele, com a chegada da pílula e todos esses instrumentos que aquelas que podem, né, tomam para não terem filhos, e como os espíritos têm que reencarnar, então acontecem essas situações assim, compreendendo? Eles querem vir, não interessa se é casado, se é menina, se é solteiro, bem, vamos supor que é isso, tá? O Chico falou isso aí, né? Faz uns 40 anos, 30 anos, que
começou esse problema, né? E claro que a gente sabe isso, eu estou apenas comentando, que isso é um assunto muito profundo, que merece, né, uma reflexão real da situação. Mas é isso aí mesmo, diminuir devido ao meio ambiente para o pessoal não vir para cá. E nós já estamos com estudos de países da Europa e outros mais, que não está nascendo quase ninguém, que tudo é velho. Então, você é meio, né? Portugal está dando graças a Deus que tem imigrante, porque a população é super envelhecida. Pois é isso aí. Então, é uma coisa muito, eu acho que foge ainda ao nosso alcance racional diante de Deus, que eu falo, diante de Deus, não dos homens, né? Também penso nisso. Eu estou agora aqui, numa cidadezinha chamada San Vitero, que tem 182 habitantes. É um vilarejinho, assim, muito pequeno. Há 50 anos atrás tinha 1.300 e está sumindo. Estava conversando aqui com a senhora dona do hostel e a cidade está morrendo. As pessoas estão saindo, os jovens saem, a economia enfraquece e assim está a Europa. Só que assim, né, a Europa está com uma taxa de natalidade super baixa, aí a China está com um problemão, a China tem 1 bilhão e 200 milhões, mas eles já estão preocupadíssimos agora com o fato de que caiu muito a natalidade. Isso, estão voltando atrás, agora eu não sei quantos filhos tem que virar mais, antes era menos. Eu li incrível, mas né? a China tem todo um problema social por trás, né, do capitalismo disfarçado, para manter a produção. É complicado. Por isso que eles estão preocupados, né? Não vai ter mão de obra. Claro, não, lógico, a gente entende, tem toda a razão, Carol. Mesmo tendo toda essa bagagem de espíritos que querem vir reencarnar aqui, eles têm que ter um planeta para reencarnar. A tendência é que não tem o caminho do meio, né? Como dizia o Buda, para tudo tem um caminho do meio, um ponto de equilíbrio. Nós temos que encontrar esse ponto. E, por outro lado, tem projeções dizendo que, Europa, China, começam a crescer fortemente a população. E países africanos vão crescer tremendamente. Por exemplo, a Nigéria, que não é muito grande. A Nigéria, eu posso estar enganado aqui, não, com certeza, a Nigéria é bem, sei lá, tamanho de Minas. Posso estar enganado. E a Nigéria vai ter a população do Brasil daqui mais algumas décadas. Ou seja, vejam como é complexo isso. É muito, tem que realmente refletir. E os líderes, né? As lideranças políticas, sociais, olha, e nós, né, que nos fazemos representar por eles, temos um grande problema na mão para pensar a respeito. Não é pouca coisa. E assim, né? E qual é a conexão que temos aqui? Até essa imagem era para ter vindo antes. Aqui está a conexão entre a questão da igualdade de gênero e a questão ambiental. Se todas, aí acrescento o Vila Haga, se todas as nações conseguissem atingir o objetivo de matricular 100% das meninas na educação primária e secundária, estima-se que no ano de 2050, olha aqui o número, haveria 850 milhões quase de habitantes a menos no mundo, pois as mulheres com mais anos de educação têm menos filhos, embora mais saudáveis. Complexo, né, gente? Roberto, querido, só pela colocação que tu fez, a Nigéria já passou do Brasil em 2022. Ela tem 218 milhões de habitantes e nós temos 215 milhões de habitantes. Olha, mas aquilo ali é desse tamanho. Eu acho que talvez bem menor que Minas, né? Olha aí, é um negócio incrível. E outros países da África também, África do Sul,
enfim, é uma equação sociológica, e se a gente olhar do ponto de vista espiritual, então, extremamente complexa. É incrível. Eu não queria estar na pele do departamento de sociologia do Cristo, a turma que está gerenciando isso, não queria. No máximo, um office boy deles, um cara que serve o cafezinho lá, mas eu não queria estar na pele deles para organizar essa encrenca, não. Então, gente, meninas educadas e instruídas, maior capacidade de estímulos, olha só o que Vila Haga vai discorrendo, maior capacidade de estímulos aos próprios filhos, para que sejam também bem educados e bem instruídos, criando o quê? Um ciclo virtuoso de educação, que aumenta geração após geração. Esse é um efeito extremamente positivo e bem-vindo desse movimento de ter menos filhos. Vejam só, né? Veja como é complexo, né? É que seria já para o terceiro milênio, isso aí que ele está falando. Isso. E escuta, meus amados, me venham assim, e quem não diz que toda essa confusão de gente não nascendo no lugar, outros nascendo demais no outro, né? Será que isso aí tudo já não está arranjado dentro dessa nova era que vai vir? Porque aqui se diz, não virão ainda aqueles espíritos totalmente sublimados, não. Ainda são espíritos que têm muito a aprender, mas que já têm em si os sentimentos, as virtudes do amor do Cristo. Né? Diz que esses vão voltar para cá. O que não voltam mais são esses renitentes mesmo, que não querem saber de nada. Esses não voltam mais, né? Inclusive, essas crianças de hoje que estão nascendo, a gente nota certas crianças prodígios. Então, eu acho que quem não diz que já é uma programação, não é? Já para eliminando aos poucos, né? O que traz transtorno, sofrimento, desigualdade, não é? Enfim, vocês veem quantas pessoas trabalhando já no planeta em favor das coisas certas, do bom senso, da boa educação, não é? Que, na verdade, a educação é o pilar principal, primeiro, né? Para tudo na vida melhorar. Né? Eu digo a educação, é a moral, né? É a ética, a parte psicológica, a pessoa já vai... É nesse sentido, né? Então, de repente, a gente... Claro que é uma ideia que me veio agora, né? Porque como atrasada a gente também, mas eu estou falando também, né? Vamos ver, né? Não se sabe de nada, né? Sim, por isso, e a Natila tem ouvido também, eu sei que a Natila tem ouvido as palestras, os podcasts do Elias de Moraes, e ele traz muito essa ideia, né? Por que a gente não dialoga mais com a espiritualidade nesse sentido, fazendo questionamento sobre isso? E aí, essa questão sociológica, essa questão política, para ter mais retorno da espiritualidade nesse sentido, a gente vai fazer como Kardec nos orienta, né? Recebe a comunicação, analisa, critica, faz sentido, não faz. Mas tem um diálogo entre os dois mundos, né? Sobre essas questões, a gente poderia pensar mais nisso nas mesas mediúnicas, né? Por que não? Eu acho que eles iam se ocupar de continuar dizendo, como eles nos dizem no Livro dos Espíritos, vocês não têm alcance para compreender isso, vocês não dão conta nem das regras que deviam estar vivendo, não dão conta de cuidar, né, da sua própria responsabilidade. Queria ter uma ideia da administração habitacional do planeta. Nossa,
Verdade, eu acho que a Elô já matou a charada aí, né? Já, Vocês não dão já. conta de colocar o lixo no lugar? É. Sentido, Elô. Faz Não dá sentido. para deixar de lembrar, né? A gente teve uma pandemia porque nós não sabíamos lavar as mãos. Por isso, desculpe, por isso que eu, agora, conversando essas coisas que são até desconjuntadas de uma realidade, né, isso tudo que eu falei também, aqui eu falei, mas por isso que quando eu chego um momento assim que a coisa está tão difícil, não é? Eu saio da faixa, porque eu digo, não, aqui o real, o ideal, o dever meu é justamente a minha olhar para dentro de mim e fazer a minha cavalgada, não é? Buscando as virtudes, buscando dentro de mim do que eu sou, dar o testemunho realmente do que Jesus nos trouxe, não é? Primeiro em mim, não é? Então, é essa educação, essa autoeducação que eu tenho, assim, um primor para mim, em todos os sentidos, nas pequeninas, nas médias e nas grandes coisas, né? Então, como a Heloísa falou, e a outra pessoa que eu não pude identificar também falou, estão certíssimo. Se nós não damos conta, né, dos nossos momentos obscuros, né, na parte psicológica, a gente não tem aquele entendimento de si próprio, ainda vai querer achar que o planeta tem que ser dirigido assim, 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 né? Claro que não, né? Mas está muito bom isso aí. Então, a gente, de vez em quando, tem que conversar uma coisinha meia boba para mexer, né? A gente acorda e todo mundo dá um pitaco, e o pitaco sai certo, né? Falou e disse. É isso aí. E, minhas amigas, na Revista Espírita, de junho de 1867, tem uma fala muito interessante de um espírito sobre emancipação feminina, que o Villarraga traz na obra dele, que é o seguinte: o espírito comunicante diz que a mãe instruída é mais adequada para dirigir a instrução e educação de seus filhos. Ao mesmo tempo em que alimenta o corpo, ela pode desenvolver o coração e o espírito. Sendo a primeira infância necessariamente confiada aos cuidados da mulher, se ela for instruída, a regeneração social terá dado um passo imenso e é isto que será feito. Interessante, né? É a base. E a gente estava falando sobre isso hoje aqui na conversa com a senhora muito simpática do Rostos, exatamente sobre isso. A gente estava falando, mas o que é que sem ter a base em casa dos pais, tudo fica mais complicado, embora a gente saiba que mesmo, às vezes, muitos pais dando os caminhos certos, a criaturinha segue por um caminho torto, né? Que a gente sabe o histórico de outras vidas, né? E aí eu coloquei um adendo aqui quem sou eu, né? Mas eu coloquei um adendo aqui no que o Espírito diz, inclua-se os pais nessa também, né? Não é só a mãe que tem que dirigir instrução e educação, os pais também, né? Fundamental que o façam, não é? E aí eu lembro, por exemplo, da Suécia, bom, as mães já tinham uma licença maternidade gigante. E a coisa de alguns anos atrás, acho que uns 10 anos, o governo decidiu que os homens também teriam uma licença paternidade longa, alguma coisa de 8, me foge agora o tempo, tá? Mas mais ou menos uns 8 meses, uma coisa assim, que é para eles também, não é? Efetivamente participar integralmente nesse processo. E aí Kardec avança. O Villarraga cita o Livro dos Espíritos, na questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E a resposta é direta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? É a pergunta que responde a pergunta, não é? Exatamente. E o
o Vilarraga traz outras perguntas muito interessantes sobre isso no livro dele. Olha só, ele pergunta, por que dar brinquedos... Vejam o que está por trás disso, né? Por que dar brinquedos que imitam utensílios domésticos para as meninas? Por que meninos não podem brincar de papai e filhinho? Por que meninos não podem brincar de cozinhar? Por que meninos não... Opa, que eu repeti. Por que meninas não ganham carrinhos, aviões, kits cientista? Por que o desestímulo à manifestação de emoção pelos meninos? Ah, porque isso é coisa de menina? E aí, né, gente, eu invoco aqui o que eu ouço muito nos atendimentos do Centro de Valorização da Vida. Uma dificuldade enorme, gritante, de jovens, crianças, jovens, adolescentes e homens feitos já, de manifestar o seu lado emocional, né? Enfraquecido por esse ou aquele motivo. Aquela dificuldade, aquele mantra também que a gente ouve desde sempre. Ah, que o homem é forte, que o homem não chora, que o homem não pode demonstrar fraqueza, emoções, enfim. Por quê? A pergunta do Vilarraga aqui é muito, muito, muito abrangente. Por que o desestímulo à manifestação de emoção pelos meninos? Está errado. Está errado. E a conta emocional, a pandemia psicológica que a gente percebe em tudo que é atendimento do CVV, está aí. Está aí. E aí, aqui as palavras célebres da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade, será? Revolução Francesa, o Vilarraga cita aqui. Ou para quem, né? Pois é, exatamente. Na época da Revolução Francesa, um pouco depois, uma mulher aguerrida chamada Olympe de Gouges, que participou ativamente da Revolução, apresentou à Assembleia Nacional em 1791 um documento inédito, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, 1791. Sua proposta foi rejeitada, assim com R reforçado, rejeitada, e ela começou a ser vista como uma pessoa perigosa pelos líderes, aspas, revolucionários. Após criticá-los publicamente, ela criticou, força, né, personalidade, ela criticou publicamente por terem corrompido os ideais revolucionários, quais eram liberdade, igualdade e fraternidade. Ela foi guilhotinada em novembro de 1793, ou seja, nós homens queremos vender a ideia de que somos libertários, igualitários e fraternos. A gente está engatinhando nisso. E não só nos direitos da mulher, nos direitos de todo mundo que vive no planeta, não é? E aqui a gente faz sempre a conexão com todas as criaturas, né? Todos os elementos da natureza, todos os animais, a biodiversidade como um todo. Não tem a tal da liberdade, da igualdade, da fraternidade tão decantada na Revolução Francesa. E eu tenho uma opinião muito miserável de quem não estudou profundamente a Revolução Francesa, que a Revolução foi um ato, tudo bem, derrubou a nobreza, que explorava miseravelmente os homens, mas só trocou os opressores. Exatamente. Que é o que acontece hoje, né? Vamos combinar. Peguemos Israel, o povo, aspas, escolhido por Deus, que sofreu tudo que sofreu no século passado. Os oprimidos de ontem são os opressores de hoje. Olha o que eles estão fazendo, me dá vontade, me dá sentimentos difíceis de administrar quando eu vejo o que acontece na Palestina. Sabe? E mais, as lideranças mundiais, hipocritamente, ajudando, defendendo os ideais. Não pode se cometer crimes humanitários, não pode se atacar a cidade de Rafa, no sul da Palestina,
há que se poupar os alvos civis. Mas o que está acontecendo é diariamente isso. Diariamente isso. Então é complicado. A liberdade, a igualdade, a fraternidade precisa sair do papel. Essa aqui é a verdade. E a Revolução Francesa não foi suficiente para isso. Passaram-se 200 e tantos anos e ainda estamos aí. E aí o Vila-Haga... Oi, diga, Andréa. Não, eu só ia comentar, né, a gente vê essa questão da Palestina, que eu acho que é algo, assim, tão absurdo e tão insano, e eu fico pensando, gente, eu não acredito que o Deus que a gente tem como justo, né, essa questão de, Deus permite tudo, cada vez mais, eu tenho para mim de que as nossas responsabilidades são muito maiores do que a gente imagina, do que a gente quer assumir. Falar que Deus quer tudo, que Deus assim o fez, e aí a gente exime totalmente de qualquer tipo de responsabilidade, né? A gente culpa num Deus que sequer consegue se manifestar, né? Infelizmente, eu acho que até como espíritas, a gente é doutrinado para pensar dessa forma, né? E eu acho que a gente acaba alimentando muitas vezes o opressor e o mal, porque se a gente sempre se justifica dessa forma, a gente nunca vai lutar por injustiça, né? Contra a injustiça, a gente nunca vai lutar contra nada que a gente julgue que não seja adequado, porque a gente vai sempre, né, atribuir a vontade de Deus. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, como espíritas, de não ter eu acho que é essa idolatria, sabe, como se Deus realmente fosse algo que estivesse acima de nós. É claro que não nessa percepção de que ele está acima de nós, mas assim, que fosse alguém que não se preocupasse, né, e deixasse as coisas correrem da forma como fossem, sem que a nós fosse atribuída uma responsabilidade, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que assumir realmente, cada um de nós, a nossa parcela de culpa, né? Muito dessas questões. E não julgar no karma, ou em que quer que seja, né? Porque aí fica muito cômodo, e a gente não assume de forma nenhuma o papel que eu acho que cabe a nós, né? Que é lutar por um mundo mais igual e mais justo, né? Faz todo sentido, faz todo sentido. Se a gente olha e assim, o meu estudo é muito superficial, não é? A obra, acho que é a Torá, né, que é a judaica, sim, o Alcorão é do islamismo e a Torá é judaica, me corrijam se eu estiver errado. A Torá é muito baseada nos 5 livros de Moisés, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E o início da Bíblia é qualquer coisa de assim, surreal, de absurdo. É um Deus guerreiro, é um Deus que escolheu o seu povo, muito pequenininho, entre milhões no mundo inteiro, e estimulou o seu povo a guerrear, a invadir, a matar, a tomar territórios. E hoje o que se vê é uma boa parcela daquele povo lá do Oriente Médio, dos israelenses, me parece, né, agarrada a esses princípios mosaicos de um Deus de guerra, um Deus que escolheu aquele povo e que permitiu aquele povo fazer tudo. Só que não é assim, a gente precisa chamar, realmente, como a André falou, né, chamar a nossa responsabilidade e agirmos nesse sentido. Em nome do quê? Da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Não é fácil, viu? Olha, não é fácil. Mas, olha, esperança precisa se manter sempre, isso não pode durar muito tempo, até porque a pressão que existe sobre o governo de Israel é muito grande, e talvez até por conta dessa pressão é que ele esteja cada vez mais pisando no acelerador em Gaza, né? Oremos, viu? Oremos. Oremos e façamos a nossa parte. E aí o Vila-Haga avança, né? Diz ele que existe em nosso meio uma ideia errônea de que o feminismo é o oposto do machismo e que almeja uma sociedade onde as mulheres oprimam os homens. Não é, né? O feminismo é, na realidade, um movimento social, político, ideológico que visa uma sociedade
igualitária. E, para isso, a humanidade vem discutindo e aprimorando os termos e condições dos tratados e das leis que contemplam esse tema. E a gente tem alguns exemplos desses tratados. Por exemplo, 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte: considerando que os povos reafirmaram sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher. 1948, isso aí foi a pedra fundamental no século XX para começar o caminho da igualdade de gêneros. Começar. Depois, em 79, 31 anos depois, a Convenção pela Eliminação da Discriminação contra a Mulher foi o primeiro tratado internacional que discorre amplamente sobre o tema. 31 anos depois, passados 79 anos no século XX. E depois, em 1988, falando de Brasil, né, a Constituição brasileira finalmente estabeleceu uma isonomia plena de direitos e deveres iguais entre homens e mulheres. Foi a Constituição Cidadã, não é, brasileira, de 88. E por falar em opressão, vejam só, reparem como as diversas dimensões da opressão no mundo hoje se assemelham na exploração. Gente, eu estou trazendo aqui uma ideia e vocês têm não só o direito, mas a obrigação de me puxar as orelhas, caso as ideias sejam muito contundentes ou muito radicais, para demonstrar um argumento, tá bem? Mas vejam só como as opressões e a exploração se cruzam nas diversas crises que acontecem no mundo hoje em dia. Eu trago um exemplo aqui, famoso, eu não sei se tem no Brasil, a vaca que ri. São produtos laticínios, não é? Vejam essa imagem, o pessoal aí que é do design, da publicidade, né, Fábio, Carol, veja essa imagem. É uma irmã vaca, um tanto feminilizada, sabe, brincos, os cílios mais femininos, enfim. Ou seja, é um cruzamento de explorações. É um caso delicado, e a minha precariedade mental, viu, gente, talvez prejudique a entrega dessa mensagem, dessa comparação, mas venham comigo, me ajudem, tá? Uma exploração dupla aqui, de gênero e também de espécie. São duas. Num mesmo produto, num mesmo exemplo de marketing. Aí, Fábio, me ajuda, eu não sou da tua área. Posso estar falando grandes bobagens. Essa é a vaca que ri. Está o livro aí, mas quando tu botou essa foto, me veio a capa do livro, porque são cores semelhantes. A política sexual da carne. Isso, não citei, eu tentei lembrar desse nome da... Carol Adams. Carol J. Adams. Tá. Puxa vida, essa é uma obra que, olha, a gente tinha que dar uma olhada nela, né? Bem lembrado, Carol. Bem lembrado. E que faz esse cruzamento, eu imagino, né? Então, é aí que eu quero chegar. Como as opressões se misturam, se combinam propositalmente. Para quê? Para comprarmos mais e para comprarmos mais produtos que exploram os animais, ao mesmo tempo que somos atraídos para essa compra por uma sensualização, uma feminilização do produto, da imagem. É sutil, talvez nem tanto, mas é impactante isso, a mim me parece. Então, mas fiquem à vontade, por favor, para me ajudar, porque eu posso realmente... a Carol colocou o link aqui do livro, legal. Política Sexual da Carne, uma teoria crítica feminista vegetariana. Olha só como os assuntos se cruzam, como são transversais. E aí eu trago aqui, gente, vocês estão, por favor, façam isso, tá? Critiquem, eventualmente, quando eu viajar tremendamente na maionese para explorar um determinado ponto, tá? Porque eu preciso aprender com vocês. Porque muitas vezes eu levo isso adiante, né? E algumas falas por aí. Fala aí, Andréia. Tomara que seja para me corrigir. André queria falar?
Nossa, desculpa, não, eu acho que foi sem querer, mas eu me lembrei, na verdade, que a Nath, que faz veterinária, ela mandou há algum tempo uma imagem, vou até colocá-la no grupo, do curso dela, eu acho que é de reprodução, e tem é como se fosse um corpo de mulher, toda sensualizada, com o rabinho de vaca e a carinha de vaca, sabe? Os seios de vaca bem grandes, assim. Então, aí ela foi colocar, né, conversar com o professor e tentar mostrar para ele que aquilo era uma situação, assim, que não fazia o menor sentido, e ela falou que ela foi quase que linchada, porque todo mundo achava aquilo extremamente natural e divertido, e achando aquilo ali, sabe, assim, uma comparação extremamente justa. Ou seja, além dele estar objetificando a própria mulher, né, estava fazendo uma analogia com uma sexualidade, com um animal que de alguma forma é explorado, e a gente sabe, né, tem filhotes, é como se fosse um estupro, pelo que os estudiosos de bem-estar animal falam, né, a sensação que as vacas sentem, porque elas são obrigadas, né, elas são amarradas quando não tem inseminação artificial, e são inseminadas de uma forma, assim, brutal, sabe, seja, assim, uma violência. Então, assim, é uma coisa muito absurda ainda, né, como nós, como humanidade, ainda vemos os animais e tratamos, e colocamos realmente uma igualdade com a mulher, que também é vista como objeto, né, então, eu já li esse livro, eu tenho até ele PDF, para quem quiser, esse da Política Sexual da Carne, eu vou mandar lá no grupo, e realmente a gente fica, assim, um pouco impressionado, sabe, de como as coisas estão interligadas. Obrigado, viu? Obrigado. Tudo que eu tentei, fiz uma força danada para explicar aqui, a Andréa colocou em 2, 3 palavras. É isso aí. Ótimo. Viram por que é importante essa partilha? É isso aí, André. Objetificação de dois grupos, não é? E não dá para a gente prosseguir assim. Mundo de regeneração não pode ter isso, na minha humilde opinião. E aí, eu passo a falar aqui de uma escritora chamada Alice Tallulah Kate Walker. Escritora, poeta, ativista feminista, escreveu o romance A Cor Púrpura, que eu não conheço, pelo qual ganhou um prêmios, né? Ganhou inclusive o prêmio Pulitzer, que é super renomado em ficção. Tem uma frase atribuída a ela que resume a magnitude da falha ética representada pela opressão do especismo, a exploração de outras espécies, do racismo de outras raças e do sexismo, essa desigualdade de gênero. Ela diz o seguinte: os animais não foram feitos para o ser humano, assim como os negros não foram feitos para os brancos e as mulheres não foram feitas para os homens. Sendo ou não dela a frase é maravilhosa e resume praticamente tudo que a gente está tentando falar hoje aqui. É verdade, é. Fantástico. Simples assim. Isso tudo está dentro do conceito de solidarité, égalité, fraternité. Está dentro do conceito. Está dentro. E aí, gente, olha só, estamos quase chegando no final. Kardec tem um artigo, né? Vocês devem conhecer. As mulheres têm alma? Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade, olha aí, ó, igualdade e da fraternidade. Está na Revista Espírita de janeiro de 1866. Fantástico, né? Vejam como a dúvida que existia já no tempo de Kardec, né? Será que as mulheres têm alma? Essa dúvida existia, de fato. E aí eu trago um exemplo aqui breve, um exemplo de luta, né, contra essa desigualdade, um exemplo de bravura e de ética animal, dessa senhora que está aqui na foto, chamada Anna Kingsford. Ela foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina pela Sorbonne, Sorbonne de Paris, machista,
porque até o século XIX era só homem, né? Ela se formou, ela lutou contra a vivissecção, ela lutou fortemente contra isso. E o que é a vivissecção? É o estudo anatômico de animais vivos. Eles eram dissecados, sabe? E para fins de estudo, mas vivos, sem menor pudor, sem menor dó. Inclusive, temos uma fala de Leon Denis, no livro O Grande Enigma, que diz o seguinte sobre isso, tá? Sobre essa bandeira que Anna Kingsford levantou. O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques, nos ares, no seio das águas, por toda parte, desenrolam-se dramas ignorados. Em nossas cidades, prossegue, sem cessar, a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades, ou, vejam aqui, entregues nos laboratórios ao suplício da vivissecção. Leon Denis, grande Leon Denis, já tratava desse assunto da vivissecção, entendendo que era uma agressão tremenda. A Anna Kingsford, ela se negava a participar dessas sessões e manifestava-se forte e publicamente contra isso, tomando vaia direto dos homens, dos doutores da Sorbonne. Ora, onde é que já se viu uma mulher querendo defender o direito dos animais sendo ali estudados, vivos anatomicamente? Então, uma mulher poderosíssima do século XIX, Anna Kingsford. Recomendo muito que se dê uma olhada na história dela, que é poderosa, poderosa. Aí, gente, vamos passar agora aqui para a nossa parte, já encaminhando mais ou menos para o fim, sim. Gente, já é 1h30 da manhã aqui. Se é 1h30 da manhã aqui, aí nem sei que hora, já estou confuso na história de fuso horário. Coitado. Vamos falar dos primeiros socorros ecopsicológicos, que a gente prometeu que vamos fazer isso, né, para reforçar nossas baterias emocionais aqui, que a gente precisa disso. E aí, eu tirei uma foto desse ateliê, um ateliêzinho de arte, nesse pedal que eu fiz aqui, que tem uma frase ali em francês que diz: uma pausa se impõe. Precisamos agora de uma pausa nessa nossa luta. Ô, Trícia, que pena, mas vai lá. Obrigado por estar aí com a gente até agora, tá, minha amiga? Opa, visita de adoção a caminho. Boa sorte aí, Trícia. Deixa gravando aí, depois sobe lá para nós. Boa sorte. Boa sorte. Então, uma pausa se impõe para que a gente fortaleça a nossa musculatura emocional para enfrentar tudo isso que a gente está vendo no mundo hoje, né? Então, vamos lá. Quem traz aqui essas dicas é o Dr. Thomas Doherty, que é especialista no campo da ecopsicologia. Ele aplica uma perspectiva ambiental à saúde mental e ao bem-estar e tenta oferecer às pessoas ferramentas para enfrentar esse problema todo e seguir em frente. Aí está o que ele diz hoje. Minhas amigas, nós não estamos sozinhos nesse processo gerúndio de estar despertando. Diz o doutor, muitas pessoas ao redor do mundo pensam e sentem o mesmo que você. E você pode não estar em um lugar onde possa se conectar com essas pessoas, mas precisa saber que elas existem. E são muitas, como a Natila disse, tem muita gente na mesma vibe, trabalhando muito nesse sentido. Há uma percepção geral, em parte devido à mídia, de que nada está acontecendo em torno do clima, de que está tudo paralisado. E, claro, há muitas forças que estão sufocando a ação, mas também há toneladas de ações acontecendo. Em vários governos, em várias cidades, as pessoas estão pensando, estão trabalhando pela sustentabilidade. Então, a gente não está sozinho. Por pior que esteja o cenário no mundo hoje, não desesperemos. Nós não estamos sós e
E o nosso contingente, o nosso batalhão cresce dia após dia. Nós sabemos, diz o doutor, que na maioria das sociedades, uma grande maioria está preocupada com as alterações climáticas, quer agir, está disposta a agir. Portanto, há muitos heróis não reconhecidos por aí e que estão fazendo muitas coisas. Assim que você começar a realmente a tentar agir da maneira que puder, você começará a se deparar com essas pessoas. É ou não é uma mensagem forte para a gente reforçar a nossa fé? Vazia e trabalhar, não nos desesperarmos. Eu acho valiosa a ecopsicologia, valiosa demais, tem muita coisa. E se a gente cruza a ecopsicologia com o espiritismo, com a filosofia, não tem para ninguém. A gente vai ser uma pulga, um carrapato na orelha do sistema, até que o sistema comece a mudar. E aí, comece com as mudanças que você pode fazer na sua esfera de influência. Não estaremos, como não estamos, sozinhos. Querem um exemplo disso? Veja essa foto aqui. É uma foto no Sudão. Tem ali um homem branco, cercado por sudaneses, que estão carregando cartazes de bem-vinda caridade hídrica. Já vou explicar que história é essa. Esse rapaz que está ali no meio, barbudo, o nome dele é Neven Subotic. Ele foi jogador de futebol, um grande jogador de futebol, jogou em vários clubes grandes da Europa, muitos títulos, assim, um cara bem sucedido na área dele, que em determinado momento da vida decidiu deixar de jogar futebol para criar uma fundação humanitária para ajudar as pessoas que não têm acesso à água potável. Diz ele, há muitas coisas de que abdiquei conscientemente na minha vida. Eu tinha vários carros, uma vivenda com um grande jardim, mas a certa altura percebi-me de que tudo isso me incomoda, que é uma ilusão. Vendi a minha casa, os meus carros, para os investir em coisas mais úteis, e a sensação foi ótima para mim. Agora é vantajoso para mim ter o mínimo possível, essencial. Assim, posso direcionar livremente os meus ganhos e pensamentos para coisas que considero muito mais importantes. Então, através do trabalho do Subotic, muitos poços foram construídos, poços de água na Etiópia, em outros países necessitadíssimos de água limpa, salvando vidas, melhorando a vida de dezenas de milhares de seres humanos. O projeto dele se chama WASH, que é uma sigla que do inglês pode ser lavar, não é? É um acrônimo que quer dizer água, saneamento e higiene. E a fundação desse cara proporcionou a mais de 50 mil pessoas na Etiópia as necessidades mais básicas da vida. Ele diz que o sonho dele é viver num mundo onde a saúde, a educação e um futuro positivo estejam ao alcance de todas as crianças. É ou não é um baita exemplo de que a gente não está sozinho, de que tem gente se mexendo, tem gente fazendo coisas, realizando, dando exemplos. Eu achei isso fantástico, eu não conhecia, eu gostava muito de futebol até um certo e muito menos a história dele. Então, assim, faz parte do pacote do socorro, primeiros socorros ecopsicológicos de hoje, esse baita exemplo aí para nós, viu, turma? Que seja útil, que seja proveitoso para a gente seguir firme e forte em frente. E aí, quais são as ações que o Villarraga sugere, né? Porque ele é sempre propositivo. E outras mais, não é? Nesse capítulo de hoje. Valorize a responsabilidade partilhada dentro do lar. Todo mundo fazendo alguma coisinha para manter a casa em ordem. Inclua o tema da igualdade de gênero na discussão do grupo da mocidade espírita. Participe de ações sociais que visem promover a igualdade de gênero. Eleja mulheres competentes para cargos políticos de todos os âmbitos. Negras, indígenas, por que não?
para se envolver na casa espírita, porque a gente não abre espaço, é difícil. Eu não conheço um lugar, não conheço. Estou tentando lembrar de algum aqui, mas eu não me lembro, que tenha um cenário como esse. Quem souber aí, me conta, compartilha com a gente. Eu particularmente, não conheço. Inclua na programação das palestras públicas, aí as palestrantes do grupo, mais temas relacionados com igualdade de gênero, sempre dentro da ótica espírita. Ensine seus filhos a respeitar as mulheres. São as dicas da obra do Vila-Haga. São sempre propostas poderosas, né? E aí tem algumas perguntas fundamentais dele. Como estamos educando nossos filhos e filhas em relação a essa questão dos direitos humanos e da igualdade? Como é que a gente está educando? A constituição da diretoria do Centro Espírita reflete essa igualdade de gênero? Fazendo uma brincadeira absolutamente desnecessária, eu disse que a igualdade de gênero aqui está totalmente desequilibrada, né? Porque cadê os homens, né? Não, mas essa desigualdade de gênero aqui é bem-vinda, tá? Tô brincando. Mas está faltando, isso eu digo sempre, está faltando. Cadê os caras aqui se envolvendo, colocando a mão na massa? Mas, enfim. Quais são os obstáculos para a implementação da igualdade dos direitos do homem e da mulher em nossa sociedade? Quais são os direitos do homem e da mulher? Quais são as funções dos diferentes gêneros? Quais são as causas das desigualdades de gênero? As desigualdades de gênero se manifestam igualmente em todas as classes sociais? Que pergunta essa aqui, hein? Essa aqui é uma para se pensar também. Quais são as consequências espirituais dos comportamentos que promovem as desigualdades de gênero? Nossa! São perguntas que dão o que pensar. Dão o que pensar. Quem quiser dar o seu pitaco sobre alguma dessas perguntas, por favor, fique à vontade. Eu só reflito, assim, tem muita reflexão para fazer aqui. E, gente, era isso, né? Com essa série de perguntas bombásticas e certeiras, fiquem à vontade aí para dar os seus pitacos. Chegamos no fim do capítulo 4, capítulo muito interessante, trouxe coisas novas que eu particularmente não tinha me dado conta, e que tomara que eu aprenda agora, e tomara que a gente, juntos aqui, possamos pensar e fazer diferente, né, as coisas. Somente lutar pelo fim dessa opressão, dessa desigualdade absolutamente estúpida, né? E é isso, minhas amigas. Fiquem à vontade, vocês têm que falar, porque os homens não sabem nada, não falam nada. Eu já falei demais, assim, até sendo homem aqui nesse grupo. Eu acho que a gente fica pensando, porque eu não sei se todas as meninas concordam, mas são muitas frentes, assim, para se pensar, mas é muito cansativo. Eu acho que, de uma maneira geral, todas as pessoas que fazem parte de alguma minoria ou que fazem parte de algum grupo que há anos vem, né, tentando se posicionar, tentando conquistar esses direitos, o respeito das pessoas, eu acho que a gente está num momento que eu tenho sentido as pessoas muito cansadas. E eu converso com algumas amigas minhas, dependendo da situação, todo mundo fica calado na discussão, prefere pegar a bolsa, pegar as coisas e ir para casa. Porque, primeiro, né, a gente ainda precisa se educar, e eu falo não só nessa questão, principalmente da igualdade de gênero, nós mulheres também. Quando você iniciou o estudo, e você falava sobre o conceito de feminismo, esse conceito de que o feminismo é o contrário do machismo, ele continua muito forte, né? Inclusive de mulheres que acham que as ativistas femininas são apenas mulheres, né? As pessoas ficam surpresas quando um homem se diz um homem feminista, porque as pessoas, elas
linkam o conceito de feminismo ao machismo. E vão agregando conceitos que não existem, né? Como as mulheres têm raiva de homem, as mulheres querem mais direitos ou querem ser melhores, querem... Então, assim, primeiro a gente precisa se educar de uma maneira geral. E para a gente se educar, assim, até porque as mulheres, né, ainda continuam sendo, digamos assim, a maior educadora em termos de família, né? Hoje a gente tem formatos de famílias diferentes, mas as mulheres continuam sendo à frente da educação da casa e dos filhos. Então, a gente precisa se educar para que essas novas crianças, né, essas crianças dessa geração e das próximas, já cresçam com esses conceitos mais corretos, né, de forma mais equilibrada na cabeça. Porque até hoje, a gente começa nas pequenas brincadeiras, né? A gente está num almoço de família há poucos dias, e o meu primo tem uma criança de 6 anos, uma menina e um adolescente. E aí, de repente, ela estava brincando, fazendo uma bagunça de criança, e ele fala, comporte-se como uma moça. E aí eu comecei a rir, porque eu falei assim, gente, isso é uma das frases que eu mais tinha ódio quando eu era criança, porque eu falava assim, como é que eu vou me comportar como uma moça se eu sou uma criança e o que eu quero é apenas brincar? Por que eu vou me comportar como um adulto? Porque o sentido do comporte-se como uma moça, primeiramente, é comporte-se como um adulto, né? E depois, esse conceito de que as mulheres precisam ser sempre recatadas, né? Mais quietas, né? Você não pode... né, Fábio? Estradas, quietas, né? Quando a gente tenta iniciar uma conversa a respeito de educar outras pessoas sobre o tema, geralmente o que uma mulher recebe? Ah, não, já vem com esse mimimi, não é possível, feminista é um povo muito chato. Então, enquanto a gente tiver que lidar com esse tipo de coisa, a gente não educa as pessoas. Assim como eu percebo, inclusive, em outras áreas, quando a gente está falando de racismo, de homofobia, há muitas pessoas do próprio grupo, desses respectivos grupos, que, ou se não percebem, elas ainda estão muito mergulhadas nessa estrutura que abafa, né, que oprime as pessoas, de permitir ainda brincadeiras, supostas brincadeiras, né, que são muito ofensivas. Eu estava há pouco tempo no escritório, ouvindo colegas no trabalho, né, de outra sala, em que uma pessoa brincou assim, se fosse na época da princesa Isabel, você estaria aqui do meu lado me abanando. E aí eu parei, e as pessoas estavam rindo na sala, e eu falei assim, mas como é que você começa a discutir alguma coisa séria, se ainda hoje, em 2024, alguém faz esse tipo de brincadeira numa sala, e ninguém se levanta e fala, não, esse tipo de brincadeira, isso não é brincadeira. Isso é uma falta de respeito. Esse tipo de coisa não... Quantas palavras que a gente precisa ressignificar, excluir do nosso vocabulário, porque as pessoas não sabem o real, a origem delas, né? De onde que essas expressões, principalmente racistas, machistas... Eu fiz uma entrevista de emprego ano passado, e no final da entrevista estava indo tudo bem, estava tudo ótimo. Aí, uma das gestoras, mulheres, pasmem, ela disse o seguinte, aí falou algumas coisas lá, e depois disse, você parece ter um astral muito bom, e você é bonita, isso abre portas. E eu tive vontade de chorar na hora que ela me disse isso. Sabe, a minha graça se foi e ficou nítido, porque o gerente que estava do lado tentou mudar de assunto, assim, e elas perceberam. Em 2023, né, na época, eu falei, a gente precisa ouvir esse tipo de coisa? Realmente é isso que se espera de uma mulher? Né? Então, assim, acho que tem muito caminho ainda pela frente, a gente tem uma jornada e tentar equilibrar as coisas, né, porque às vezes a gente vai discutir determinados assuntos e fica muito desconfortável, fica muito desagradável a conversa, né. Acho que a gente tem muita caminhada pela frente, mas eu acredito que
tudo começa pela educação, pela autoeducação, em primeiro lugar, né? A gente ter consciência, assim como eu me coloco no centro desse grupo, né? Porque às vezes a gente fica falando parecendo que a gente está fora. Me coloco nessa necessidade de autoeducação, porque eu acho que quase todos os dias eu descubro algum comportamento, alguma fala que deve ser repensada, que deve ser, né, banida do meu vocabulário, e vai, comportamentos, a gente ainda não sabe lidar, tem coisas ainda que as mulheres, podem falar as mulheres, tem coisas que a gente ouve que você fica sem reação, não sabe o que dizer, né, então tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte aí. Mas é válido, eu acho muito legal você ter trazido o assunto para o nosso grupo, eu acho sempre importante, ainda que no nosso meio, mesmo no grupo, assim, ainda que hajam discordâncias, ainda que o conceito ainda não seja muito bem trabalhado, né, em cada consciência, mas eu acho sempre importante semear. Eu falo muito isso no grupo do Evangelho, né, Lu? É importante a gente semear, porque em algum momento essa semente vai germinar, né? E aí sim a gente começa a ver todo o desenvolvimento ali daquela semeadura. É isso. Mandou muito bem, Fábio. Eu estou aqui pensando, né, nas 1001 falas tolas que eu já fiz na minha vida sobre mulher, sobre homossexualidade, sobre raças. Nossa. Meu filho diz uma coisa, Roberto, e é um homem no meio de 3 mulheres e uma mãe, eu. E ele disse, eu acho legal participar, que às vezes eu só olho para ele, eu adoro cozinhar e adoro receber, e adoro uma mesa cheia de frescura, e aí terminou, eu já olho para ele, porque ele levanta e vai pegar o prato dele, como o prato dele. Eu não fiz só a minha comida, mas daí eu só olho para ele, e ele disse, eu gosto de participar, mas às vezes eu me acomodo ali, não me custa nada alguém me trazer um cafezinho. É uma posição que já é uma situação cômoda, né? Acostumada há muito tempo, né? É mais fácil, sabe? Se tu mandar, é óbvio, se tu solicitar, todo mundo ajuda. Mas essa coisa espontânea, né? Até perceber que isso faz parte, demora. A gente está despertando, não é? A gente está em meio ao despertar e são milênios de histórico, né? Nas costas da gente chafurdando nesses pântanos aí. Mas pelo menos nós estamos começando a despertar, né? Que já é um negócio fantástico demais, né? Eu me pego, às vezes, lembrando de brincadeiras. Eu tenho 2 irmãos maravilhosos, eu amo muito, assim. E a gente brincava de maneira descarada, as brincadeiras mais politicamente incorretas possíveis. Hoje, eu olho para trás para aquelas brincadeiras e penso, deu, né? Não dá. Não tem mais como. Não tem mais como. Sabe? Tipo, vira uma chave. Né? Não... Graças a Deus que essa chave vai virando, não é? Mas olha, gente, muito bem. E a Natila até saiu ali, a Natila falaria que, sobre isso que a Fábio falou, né? Não nos chicoteemos, penitenciemos por conta desse despertar, assim, puxa vida, até pouco tempo atrás eu era um palhaço nesse sentido. Calma, a gente está começando a trilhar um caminho, um gerúndio muito bonito, muito promissor, né? Estamos despertando para muitas coisas e para a transversalidade desses problemas todos, né? Como questão sexista atravessa a questão racista, especista, étnica, religiosa, cultural, ambiental, tudo conectado. Tudo conectado. Olha, a Trícia voltou? A Trícia está participando.
Eu vou, senão eu vou chorar. Aí depois eu conto para você sobre essa adoção linda. Por favor, né? Queremos saber. E a Natila levantou a mão. Fala, Meus queridos, está tudo ok. Tudo que foi falado, a Fábio, né, a tua parte, a parte de todos, está tudo ok. Só que eu estou dando meu boa noite e a minha gratidão e o meu carinho para todos vocês, tá certo? E para o nosso Criador, né, que por essa oportunidade da gente poder trocar ideias, isso tudo faz parte da nossa evolução, então é maravilhoso. Mesmo que as ideias não se encontrem, não importa. O importante também é fazer o sentimento ser ativado, não é? Neste momento, com todos nós, com todos esses problemas que nós atravessamos. E fica bem claro, toda essa problemática, desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto jovem, o velho, e todas as áreas não tem nada pronto ainda. Nada está pronto, né? Então, esse é o nosso trabalho de aprender, né, a entender e fazer a nossa parte. Tá, queridinhos? Fique com Deus, até a próxima. Obrigada. Boa noite, querida. Boa noite. Gratidão, amada. Com essa fala da Natila, a gente encerra. É praticamente uma prece final, né? Obrigado, gente. Não, amados, e outro detalhe muito importante, aí do Vila-Rana, disso tudo, também a doutrina está muito clara, é só a gente estudar profundamente, analisar, né? E quanto à nossa Andréia, claro, Andréia amada, que nós não podemos ser omissos, porque todas as coisas negativas erradas na Terra, quem está fazendo é o homem, não Deus, não é? Mas Deus assim fez que nós tivéssemos nosso livre-arbítrio. Então, o homem mesmo, errando, vai ter que acertar. Fez errado, quebrou, vai ter que consertar, né? Mas Deus está no comando acima de tudo. Mesmo que a gente queira dar um passo maior e não consegue, por quê? É Ele o comandante, né? E nós somos os subordinados. Tá, meus amados? Ficam com Deus, obrigada. Tchau. Deus está no comando do playground. Vão brincar e arrumar os brinquedos aí. Exatamente. Tchau. Beijo, gente. Obrigado de coração. Vocês são demais e alimentam com energia o coração de todos e desse humilde amigo de vocês. E Trícia, depois o teu depoimento no WhatsApp ali sobre essa adoção aí, pelo amor de Deus. Se quiser falar agora também, fica à vontade. Não, ela não vai conseguir. A Trícia é um coração transbordante de emoções e forças, né? Mas pelo jeito, ele só diz assim, positivo, deu certo? Então tá, beleza. Amadas, beijos. Tchau, tamo junto. Tchau.